E, dando sequência, convidamos agora o Dr. Fernando Freitas Garcia Caldas, da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, para participar do vídeo debate com o tema ureteroscopia flexível. Para isso, terá meia hora para que possamos fazer esse debate. Eu queria agradecer e convidar para compor a mesa o Dr. Brian Matlaga, o Dr. Eduardo Mazzucchi e o Dr. Felipe. Vamos compor a mesa. Bom, nós vamos ter uma oportunidade agora de conversar sobre ureteroscopia flexível com 3 especialistas que vivem realidades diferentes em locais, mas que são especialistas nessa atividade. Dr. Felipe de Almeida, da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente, Dr. Eduardo Mazzucchi, da Faculdade de Medicina da USP, Dr. Brian Matlaga, do Johns Hopkins, do Brady Institute. Dr. Brian não é uma disputa entre Brasil e Estados Unidos. Dr. Mazzucchi e Dr. Felipe não é um duelo entre a capital e o interior. É possível até que se tenha alguma amizade entre as partes e, sim, uma grande oportunidade de nós podermos aproveitar a experiência desses especialistas que tão generosamente se dispuseram a esclarecer nossas dúvidas. Eu gostaria de iniciar, eu vou perguntar para o Dr. Mazzucchi, como é que é feito esse procedimento de ureteroscopia flexível em São Paulo? Ele é feito de forma ambulatorial? Qual o tipo de anestesia? E se o tamanho do cálculo ele é mandatório para o tempo operatório muito grande, pode definir uma ou outra anestesia? Boa tarde a todos. Eu queria agradecer à comissão organizadora a oportunidade de estar aqui, de participar do congresso. Dizer que para mim é uma enorme honra estar do lado do Dr. Brian Matlaga, que é um dos grandes ícones da endurologia mundial. Bom, com relação às perguntas, a ureteroscopia flexível a gente tem feito, em geral, com anestesia geral. E isso se explica pelo fato de muitas vezes você tem rins um pouco hipermóveis e às vezes você precisa de uma apneia para deixar esse rim um pouco mais parado para fazer uma litotripsia adequada. Então, com anestesia geral, você tem a chance de pedir ao anestesista que dê uma apneia no doente e com isso você consegue trabalhar de uma forma mais fácil. A gente não faz com bloqueio, geralmente. Com relação a ambulatorial ou não, geralmente é ambulatorial. A gente deixa o doente internado, se for um doente mais idoso, um doente com comorbidades, mas em se tratando de um doente jovem, rígido, geralmente ele é operado pela manhã e no final da tarde vai para casa, desde que o procedimento não tenha tido intercorrências. Com relação ao tamanho do cálculo, isso sim, o tamanho do cálculo, em nossa opinião, está diretamente relacionada à duração do procedimento. Na ureteroscopia flexível, você tem que usar uma fibra de laser de 200 micra, uma fibra fina, que não permite que você use tanta energia no laser, então a litotripsia é um pouco mais lenta do que, por exemplo, quando você usa uma fibra mais calibrosa. Então, depende sim a duração do procedimento com o tamanho do cálculo, e como a gente indica para cálculos menores, geralmente não são procedimentos muito longos. Dr. Brian, como é que é feito em Baltimore? So we do it actually very similar to how you do it in Brazil, it sounds like. We do general anesthesia unless there's some significant contraindication to general anesthesia. So I would say 99% of our cases are done with general anesthesia. General anesthesia doesn't always mean endotracheal intubation. Many cases our anesthesiologist will use a laryngeal mask airway, so the patient doesn't have quite as much throat discomfort after the surgery. We do them typically in a surgery center, so it's considered outpatient surgery. Unless there's significant medical comorbidity where you'd be just a little bit worried about how fit the patient is to go home afterwards, those we would admit. If when you get a look at the stone, if it looks like an infection-related stone, those patients sometimes will admit overnight just for observation, antibiotics, because many times they'll spike a fever, and it's always easier to have them in the hospital if they're having a fever rather than having them at home trying to manage their situation by telephone. Dr. Felipe, é ambulatorial também, Presidente Prudente, não? Olá, boa tarde.
Em Presidente Prudente, a princípio, nós fazíamos com um dia de internação, isso a depender até do momento em que o cliente é operado, se à tarde ou de manhã, mas atualmente a maior parte dos casos são feitos em caráter ambulatorial também. Okay. Todos com anestesia geral, 100%. Com relação ao acesso, Dr. Brian, a gente gostaria de... À esquerda nós temos aqui um acesso passando o fio guia com o cistoscópio e à direita com o ureteroscópio semirrígido. Eu gostaria de saber se é feito, se o senhor usa qual técnica com relação aos número de fio guias, se sempre usa um fio de segurança e como é passado esse fio. So with regards to guide wires, we'll always obviously place one cystoscopically at the beginning of the procedure. If the ureter looks a little bit tight or narrow, sometimes we will pass the rigid ureteroscope into the distal ureter, number one, to gauge the caliber of the ureter, and then also it will passively dilate the ureter a little bit as well. And then with regards to the number of guide wires, it really kind of depends on what our vision for the procedure is. If we anticipate making multiple trips up and down the ureter without a ureteral access sheath, we'll always place a guide wire. If we're using a ureteral access sheath, in many cases I'll feel comfortable that we're using the sheath as a guide wire, that the sheath is maintaining our access to the ureter so we will not lose access. Or if, in some cases you'll have just a narrow ureter that can't accommodate both a scope and a guide wire or an access sheath. And in those cases, what we'll oftentimes do is we'll just pass the ureteroscope up to the kidney without a safety wire, fragment the stone into fine debris, and place a stent afterwards. So we really haven't made trips up and down the ureter without a safety wire. But if we're anticipating coming up and down the ureter multiple times without an access sheath, then we'll always have the working wire we pass our scope over and a safety wire. Dr. Mazzucchi, qual a técnica que usa? E os dois fios guias, quando usados, eles ficam os dois dentro da bainha ou você prefere usar um fio fora da bainha? Em geral, a gente usa 2 fios guias e um fora da bainha, que é o fio guia de segurança. Como o Dr. Brian falou, muitas vezes esse fio guia atrapalha um pouquinho a passagem da bainha, então às vezes você é obrigado a abrir mão desse fio guia, mas sempre que possível 2 fios guias, um por fora da bainha e um por dentro. Da mesma forma, Felipe? A rotina é exatamente igual, 2 fios guias, um por fora da bainha, e uma dica que a gente costuma fazer é sempre subir o fio guia guiado pela fluoroscopia para evitar enrolar, se possível, o fio guia na pelve ou ficar traumatizando o cálice no momento da passagem do fio guia, o que já incide em sangramento, que mesmo pequeno pode atrapalhar depois a visualização na hora do procedimento. Isso acabou de acontecer, a gente subiu com a bainha sob visão sempre com controle radioscópico. Nem sempre é fácil assim. Quando não é fácil, a gente pode lançar mão de algumas outras opções para isso, como, por exemplo, dilatadores ureterais e o balão. Mazzucchi, como é feito isso? Isso está dentro da prática diária? Eu acho que a ureteroscopia flexível talvez seja a parte da endurologia onde você mais tenha recursos tecnológicos, né, de todos os tipos para vencer as eventuais dificuldades. O grande problema é que todos esses instrumentais são geralmente descartáveis e custam muito dinheiro. Se você começar a usar várias coisas, o seu procedimento vai ter um custo incalculável. E que no nosso meio, trabalhando em hospital público, fica muito difícil. O que eu faço é passar os fios guias e eu geralmente tento passar, antes de passar a bainha, eu passo o mandril da bainha para tentar dilatar um pouquinho o ureter. Ou, eventualmente, o próprio ureteroscópio rígido que te dá uma pré-dilatada. O uso do balão, eu não tenho muita experiência porque a gente geralmente não dispõe de balão e você dilatar o ureter, às vezes você esquemia um pouco o ureter, então eu prefiro não usar. Quando eu tenho muita dificuldade de passar a bainha, eu prefiro deixar um duplo J e voltar dali 15 dias, que não encarece tanto o procedimento, e você volta, dali 15 dias o procedimento geralmente é muito mais tranquilo, a bainha sobe com facilidade e você não tem problema.
Dr. Brian, mesmo onde a gente tem disponibilidade com facilidade do balão, que o custo talvez não seja um problema como é para nós aqui no Brasil, vale a pena ser mais intempestivo, usando um dilatador, usando um balão para ter o acesso a todo custo? So I'm beginning to think we do things more alike in the United States and Brazil, because we really don't rely very much on the balloon either. And I think our thought process is very similar. One is it's very expensive. Two is I think it is traumatic. I think all of us that have used the balloon to dilate the ureter, if you do it enough times, you'll have some ureters that don't dilate but split. And that's very anxiety provoking to me anyway. So our usual maneuver is, and I think that the big takeaway point is that not all ureters can accommodate a ureteral access sheath. And in my experience, I'd say maybe 1 out of 5 times we go to pass the access sheath up a non-stented ureter and it just won't go. And so our maneuver then is to either proceed without an access sheath, or if we feel that the case really needs an access sheath, you know, it's a very large volume stone, we're anticipating making multiple trips in and out of the kidney to remove stone fragments, then we'll do exactly as was described, that we'll place a stent, usually come back in 7 to 10 days, and then it's very straightforward to get the access sheath up, and you know, we can proceed in that way. But balloon dilation, the only time we'll really do it is in the extraordinarily rare case that after that period of stent placement that the ureter still won't accommodate an access sheath, and we feel it's necessary. And that's obviously very unusual, but at that point you really don't have any other, you know, options, and so that's, I think it makes a lot of sense in that point. Felipe, tendo ou não balão imprudente, ele faz falta? Faz muita falta? Não? Não, eu acredito que não. Nós também não utilizamos o balão. Inclusive os dilatadores também eu não tenho por hábito utilizar. O que a gente faz de rotina é tentar subir com o ureteroscópio semirrígido até onde é possível para se fazer uma dilatação prévia e procede com a cirurgia. Quando isso não é possível, a opção sempre é, como já foi falado, a colocação de um duplo J, de um stent, que a gente costuma deixar por 2 semanas e entrar depois em uma condição muito melhor. Quem faz habitualmente ureteroscopia flexível sabe que operar um cliente que já estava com stent previamente tem uma diferença gritante, e isso é visível para os pacientes que têm um acesso difícil inicialmente. Mas o que sempre sobe o aparelho, o flexível, sempre com radioscopia? Sim, sempre com radioscopia, depois de instalada a bainha, e sempre faz uma pielografia ascendente, né, pelo próprio aparelho ou pela bainha, dependendo da marca de bainha que você está usando, para ter uma visão da via excretora. Isso é exatamente o que está sendo feito aqui. Dr. Brian, é indispensável essa pielografia no início do procedimento? We do not always do pyelography at the beginning for 2 reasons. One, if the wire went up the ureter very, very easily, we'll generally either try to just go ahead and place our ureteroscope or place our access sheath, and if we run into trouble in doing that, then we'll do the pyelogram at that point in time. Oftentimes what you'll find is when you shoot the contrast into the collecting system, and the collecting system has a lot of the contrast in it, it has a very oily appearance where visualization oftentimes becomes a little bit challenging. And then as you put pressurized irrigation into the kidney, you'll get pilotubular backflow of that contrast, which then can make navigating around the kidney, finding stone fragments radiographically a little bit more challenging. So we don't always do it as a routine, but if something isn't proceeding like we would expect it to, the ureteroscope does not pass over the wire easily, or the sheath doesn't pass up, then we will do pyelography. Felipe, você faz, ou você também acha que o contraste pode atrapalhar um pouco, borrar um pouco a visão, e também você acaba lavando o contraste muito rapidamente com o fluxo, né, do ureteroscópio? Nós não utilizamos fazer pielografia no início do procedimento. Aí tem uma outra questão que eu gostaria de ressaltar. No interior é diferente da capital e eventualmente dos hospitais americanos, onde o aparelho é da instituição. Nós, na maioria das vezes, nós somos os proprietários do aparelho e por isso talvez temos mais precaução do que o comum, né? E a gente sabe que o contraste na via
de trabalho, ele diminui a vida útil do aparelho também. Então, esse é outro ponto que tem que ser relevado. E não é necessária a pelografia no início. Você pode fazer a pelografia se você tiver dificuldade na realização do procedimento ou com qualquer intercorrência depois. Bom, essa é uma dica importante. Se por acaso você usar o canal, é importante lavar logo em seguida para não atrapalhar, não destruir teu aparelho. Bom, nós conseguimos subir, dilatando ou não, usando o balão ou não, estamos dentro do rim. Isso é um cálculo comum. A gente está fazendo a tripsia aqui em tempo real. O que eu queria saber é o seguinte, Dr. Mazzucchi, o que você espera de técnica nesses casos? Você quer fragmentar o máximo possível o cálculo para depois o paciente poder eliminar esses fragmentos? O que a gente espera hoje da ureteroscopia flexível para um cálculo? O conceito que se tinha até pouco tempo atrás é que bastava você fragmentar o cálculo e deixar fragmentos para trás, que o doente eliminaria isso com o passar dos dias, uma vez que geralmente ele fica com um catéter duplo J após o procedimento. Hoje em dia a gente tem tentado tirar o máximo e deixar o mínimo de fragmentos dentro da via excretora. O que a gente tem usado é uma fibra, o laser, numa frequência alta, ou seja, uma frequência de até 15 Hz e uma potência não tão elevada. Com isso você tem uma vaporização maior do cálculo e os fragmentos produzidos são muito pequenos. E eventualmente, fragmentos um pouco maiores, até acima de 3 milímetros, a gente tem tentado tirar com o basket. Então, a filosofia é sempre tirar o máximo possível e usar o laser numa frequência um pouquinho mais elevada, uma potência não tão elevada, que você vaporiza muito mais o seu cálculo, sempre lembrando que a gente começa pela borda do cálculo e nunca pelo centro. Então, você vai circundando o cálculo pela sua borda. Isso aumentou o tempo de cirurgia para isso? Acaba aumentando o tempo de operatório, não? Olha, na verdade, você aumenta um pouquinho o tempo operatório, mas o seu resultado acaba sendo melhor, né? Você sai da cirurgia com a certeza que você livrou o doente dos seus cálculos, né? Perfeito. Dr. Brian, o que a gente pode esperar da técnica hoje com relação à tripsia do cálculo? So our typical approach is very similar. Our goal is to, as we're treating the stone, almost to paint the surface of the stone with a laser rather than try and drill holes into it. And in that way, you'll more vaporize or fragment the stone into fine dust rather than chunks. You know, with working with our trainees, there's nothing worse than seeing them make, you know, one stone into 4 stones that now you have to chase 4 stones around the kidney. If you can keep the stone intact in one piece and work on just kind of painting it down into smaller and smaller fragments, until eventually you'll be left with a few pieces that'll need to be removed, but that way you're not removing, you know, 10, 12 pieces from a 1 centimeter stone if you had broken it into chunks. And our reference point, because often, you know, everything looks huge on the TV screen as you're doing the case, our reference point is usually at the end when we pass our guide wire up into the calyx where we were working. We'll make sure all the stone fragments are of the size of the guide wire or smaller, and then we can be pretty confident that with stent placement that all of those fragments will wash out of the kidney. Então, essa é uma situação comum de um paciente no pós-operatório, com a esquerda e a direita com uma rua de cálculos para descer. Vale a pena a gente lançar mão de pinças extratoras? Elas estão disponíveis, Felipe? Isso faz parte do dia a dia de vocês, usar e tentar tirar o máximo de fragmentos, como eles disseram? Como está para vocês? Não, a nossa rotina, a utilização de pinça extratora para retirada de fragmento, ela é incomum. Na maioria das vezes a gente tenta pulverizar, dessa maneira como já foi dita, comendo pelas beiradas o cálculo, e pequenos fragmentos a gente deixa a ação do pigtail, que sempre é colocado, para serem eliminados, pequenos fragmentos. As pinças, os baskets, a gente usa na maioria das vezes para relocar o cálculo, não para retirar. Então, até novamente vou levantar o ponto da preservação do equipamento e mesmo da dificuldade, que às vezes nem com deflexão passiva e ativa a abordagem de cálculos de cálice inferior são difíceis, então a gente reloca o cálculo para cálices superiores para trabalhar em condições melhores. A gente acaba usando nessa circunstância. Mas o que você falou de usar frequência alta e potência mais baixa e com isso fragmentar mais, né?
Você acha que com isso você precisa usar mesmo assim bastante pinças extratoras? E se você tem alguma dificuldade nesse sentido? A gente sabe que qualquer das marcas dos ureteroscópios flexíveis, à medida que você coloca uma ferramenta dentro mais grossa, com maior calibre, um grasper de 3 frentes chega a 0 fluxo. Se tiver um caso que está sangrando, quer dizer, não é tão simples assim usar um grasper. Como você faz assim? Como isso é no dia a dia? Nós não utilizamos grasper de 3 frentes. Nós procuramos sempre usar catéter, um basket extrator sem ponta, 0 tip. Hoje já existem no mercado até catéteres de 1.3 frente, e a gente tem utilizado o de 1.9 ou de 2.2 frente, e com isso você não diminui tanto assim. É claro que diminui o fluxo de irrigação, mas você não diminui tanto assim como com uma pinça de 3. Uma pinça de 3 vai acarretar uma perda de deflexão muito importante também do aparelho. Então, hoje em dia, se for para usar um basket, você tem que usar um basket fino, no máximo de 2,4, mas de preferência menor, mais fino do que 2 frente. Você tem excelentes pinças, excelentes baskets no mercado nesses diâmetros menores. O segundo detalhe é que eu acho que você fazer uma ureteroscopia flexível sem ter pelo menos um basket na mesa é muito arriscado. Você confiar só no laser é um pouco arriscado demais. Então a gente tem utilizado esses baskets finos. E uma outra coisa é que você não precisa ter uma bomba de insuflação de soro. Você pode adaptar um sistema a torneirinha que o anestesista usa, você pode adaptar no sistema de irrigação. Você acopla uma seringa de 20 e com isso você tem uma irrigação adicional que ajuda bastante nessa zona. Essa é uma ótima dica e funciona muito bem, né? Dr. Brian, aqui eu gostaria de saber do senhor também com relação ao uso dessas pinças, dos graspers. O senhor já adiantou alguma coisa, mas também se essa técnica é um cálculo calicial inferior, o senhor prefere quebrar ele em loco, na sua posição, ou se funciona essa técnica de você pensar em deslocar ele para uma outra posição, como está nessa animação, e depois quebrar o cálculo? Yeah, so we always reposition lower pole stones to the upper pole calyx, just for the 2 reasons. One is it just makes it easier. You don't have to worry about deflecting the scope, pushing the fiber out, centering the stone. It's much more of a straight shot, and then 2, it greatly increases the longevity of your flexible scopes. So we usually will try to move all of our stones into one calyx if we can. Take the basket out, do the rest of the case with the laser, and then we don't put the basket back in until we're very confident that the stones are, that we're pretty much finished with the case, that the stones are all of a size that they're going to come out. Because what happens is what I always tell our trainees is that you'll never get as good a view of the stone, the kidney, as you will the first time that you're up there. But as soon as you leave the kidney with the scope, all of that mucosa that was kind of irritated and banged around with the stone and the laser will all start to ooze, and then that's when you go back up and all of a sudden everything's covered with blood clot. It's hard to see where the stones are. So we really want to make sure all of our work is done before we put the basket in and start basketing out stone fragments. And then I think that that there's all of the basket manufacturers at this point, I believe, make baskets 2 French or smaller. And so I really don't think that if you're using a flexible ureteroscope that there's a need to use a basket bigger than 2 French in size. We routinely use a 1.9 French basket. I haven't noticed a huge difference in irrigation flow, deflection, going from like a 1.3 to a 1.9. I think as long as you're below 2 French, you're going to be good with effect on irrigation flow and the deflectability of the scope. Dr. Mazzucchi, você também desloca o cálculo sempre num cálculo calicial ou quebra ele em loco? Não, sempre que for possível, desloca para o cálice superior, que, como o Dr. Brian falou, é muito mais tranquilo, você aumenta a vida útil do seu aparelho, é muito melhor. Essa é uma imagem, Felipe. O que a gente pode fazer? Como você faz? Você prefere quebrar em loco? Essa é a imagem de um aparelho que não é digital, e veja a quantidade de fibras que já sofreram, provavelmente por deflexões repetidas aí, né? O que a gente pode fazer com relação a isso? Você acha que faz diferença deslocar? Isso é uma prática diária? Você dá o seu jeito para poder quebrar o cálculo mesmo no cálice inferior? Não, todas as vezes que possível a gente desloca o cálculo para o cálice superior. Todas as vezes, e faz a fragmentação no cálice superior.
né? A não ser que a anatomia do cálice inferior seja muito favorável, né? Com um ângulo não tão agudo, aí eventualmente a gente faz, utilizando até deflexão passiva, mas faz a fragmentação, e se o cálculo for pequeno. Caso contrário, sempre mobilizar o cálculo para o cálice superior. Bom, aqui é uma imagem, nós temos um cálculo com a fibra já posicionada, e sempre o que se apresentou à visão, sempre foi uma parte apenas do cálculo, por mais que você usasse a deflexão e tudo. Essa é a realidade que tinha para esse cálculo. É possível que a gente faça uma abertura do cálice, como está mostrado aqui com laser, para facilitar a abordagem desses cálculos? Isso implica algum risco? Tem um intraoperatório de maior risco de sangramento? Tem algum pós-operatório diferente, Dr. Brian? We try to keep incising the infundibulum into the calyx as a last resort, because it always never seems to work as well in real life as you imagine it's going to in your mind. Because usually it'll lead to some bleeding, not bleeding that's going to be problematic for the patient's health from a patient safety standpoint, but bleeding that's going to make the case challenging to complete. So our usual maneuvers are, we'll try to, if the stone looks small, that you could manipulate it with a grasper, we'll try and grab it with a basket and pull it out. But most of the time, the stone's going to be bigger than the infundibulum, so you're not going to be able to do that. And then our next maneuver is we'll try and just stick the fiber in, not blindly, but under vision, and then just with a higher frequency of the laser to try and break the stone into a couple smaller pieces that we could then either basket out or manipulate out with pressurized irrigation. And then, once we've exhausted those options, then our option of last resort will be incising the infundibulum. If it's a very long infundibulum, you could consider balloon dilating it instead of incising it with a laser. That may be a little less traumatic. You may get a little less bleeding with that. And so to do that, we usually will coil a wire in that calyx and then manipulate the balloon over that. But that really is going to require having a long calyx that can support a wire while you're trying to manipulate a balloon across it. So. Felipe, o tamanho é 2 centímetros mesmo, ou a gente pode ir além? Cálculos maiores começam a ficar difíceis porque a quantidade de fragmento residual começa a crescer muito. Aí implica naquela discussão que já foi levantada aqui algumas vezes na tarde de hoje, com relação a conversar com o cliente em 2 procedimentos, avisar o paciente que fazer em etapas a cirurgia, essa é uma opção. Tentar fazer cálculos maiores do que 2 centímetros em um procedimento só, na verdade, não é uma boa escolha, né? A gente sabe que muitos fragmentos acabam ficando, atrapalham, a rua de cálculo pode acontecer depois. Acho que a melhor opção talvez seja abordar de outra maneira ou programar o procedimento em etapas, né? É isso mesmo, Dr. Mazzucchi, também da mesma opinião? Sim, eu acho que nós temos 2 cenários um pouquinho diferentes aqui no Brasil. No hospital público, você tem o problema de uma longa fila de doentes esperando para serem operados, problema de material. Então, nós não podemos nos dar ao luxo de fazer um cálculo de 2,5, 3 centímetros por ureteroscopia flexível, porque isso vai demandar numa segunda, eventualmente até numa terceira intervenção, o que para nós fica muito difícil num hospital público. Claro que na clínica privada isso tem que ser conversado com o paciente. Se o paciente prefere submeter a um procedimento que é menos agressivo do que a percutânea, menos invasivo, porém que eventualmente vai necessitar de 2 sessões, isso é uma coisa que tem que ser conversada previamente, como foi falado, e eu não vejo nenhum problema em fazer. Só que cálculos maiores, o procedimento vai ficando mais demorado, a sua fibra de laser vai acabando, o cirurgião vai ficando mais cansado, começam a se depositar alguns fragmentos no cálice inferior, você tem que às vezes voltar para o cálice inferior para retirar alguns fragmentos. Então, o procedimento vai se complicando e, na minha opinião, a percutânea, quando factível, ela é bem mais efetiva e bem mais rápida para cálculos maiores do que 2. Então, nós temos usado esse limite, se bem que já existem inúmeros trabalhos na literatura falando de flexível com 3 centímetros e até com cálculos coraliformes. Brian, eu gostaria de saber se o nefroscópio, o digital, ele pode trazer algum adicional? Só tem vantagens usando o digital ou nós temos problemas aí com ele também? So
So I could make one comment also on the large volume stones, is that, we usually only do that really if there's an imperative indication, that they're just unfit to have percutaneous surgery. And the one that we see most commonly is that they're on anticoagulation for a coronary condition that they can't safely come off of it. And that's where we approach it in a staged fashion. And one thing that we hadn't talked about yet, but I think it is worth talking about when you're beginning the idea of approaching large volume stones ureteroscopically, is to always have one eye on the clock and always know how much time you've had the patient in the lithotomy position for the procedure. We typically don't like to go longer, at least at our institution, than 60 to 90 minutes with them in lithotomy, because then we begin to worry about things like nerve compression, DVT, kind of all positioning related complications. And so, we'll usually work as hard as we can for about 60 minutes. At 60 minutes, begin to wrap things up, put up our stent, and then come back, for the second part of the procedure. With regards to the digital ureteroscope, we've used both the Gyrus ACMI, the DURD one, and the Storz Flex XC, and they take beautiful, beautiful pictures. Our workhorse ureteroscope, though, that we use on a day-to-day basis is a fiber optic scope. Just because it's the digital scopes, again, the picture quality is beautiful, but they're a little bit larger in diameter, so in some ureters it can be challenging to get them up the ureter. They have, I think we're all familiar with the idea that they have a chip on the tip, that's where the sensor is. And so that makes the deflection of the scope a little bit more challenging to get into some more delicate calyces, into lower pole calyces. So I don't know that they're quite there yet as far as if you can only have one ureteroscope that you wanted to use for every single one of your cases. I don't know that the digital scopes are there quite yet. But I think that, they will be shortly. The image quality is great, and maybe in certain select situations, have an upper tract TCC tumor that you really want to get a good image of. But just for managing stones, I don't know that they really, short of being like, wow, that's a great picture, I don't know that they give us a lot more than the fiber optic scope gives us right now. And in some regards, they can actually make the case a little more challenging just due to the size and that chip on the tip. Bom, nós podemos continuar aqui conversando a tarde inteira, mas nossa programação tem que continuar, por isso mesmo eu agradeço a todos e muito obrigado aí pela participação e pela experiência transmitida. Obrigado. Muito obrigado a presença de todos.